Ela lidera uma pasta que tem um papel crucial na saúde financeira da cidade de Salvador. No ADMcast de hoje, a gente conversa com a secretária da Fazenda do município, Giovana Victor. O ADMcast está começando, fique com a gente. Estamos de volta e hoje o nosso papo é com a secretária da Fazenda do município de Salvador, Giovana Victor. Giovana é mestre em políticas sociais e planejamento para países em desenvolvimento, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, presidente do Fórum Nacional de Secretários da Fazenda e Finança, da Frente Nacional de Prefeitos, e sendo reconduzida por unanimidade em 2023. Giovana, muito prazer e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente dar aqui transparência e mais visibilidade às ações que a Prefeitura de Salvador vem fazendo para apoiar esse setor, que é absolutamente essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu gostaria de começar trazendo um dado importante da sua gestão, que é a conquista do primeiro lugar da cidade de Salvador, entre as capitais brasileiras, do índice Firjan de gestão fiscal. Qual é o fator ou quais são os fatores que você considera importante para alcançar esse posto? Sim, a gestão fiscal é medida pela a qualidade do seu endividamento, ou seja, o quão endividada é a cidade e de que maneira, se é um endividamento alto, baixo, para investimento, para sanar dívidas. Então, muita coisa, um dos fatores principais é a questão do endividamento. A segunda é quanto a cidade gasta para se manter, quanto é o custeio da máquina. Se esse custeio é muito alto, é baixo. Isso também é um indicador importante para medir o resultado fiscal, se há qualidade no gasto. E, por último, é a quantidade de investimento, quanto a cidade investe do seu orçamento. E Salvador, nesses três indicadores, está muito bem posicionada. Nós temos um índice de endividamento muito baixo. Nós temos um custeio muito controlado, nós gastamos com a máquina apenas aquilo que é essencial para a prestação dos serviços e, por fim, nós temos um alto nível de investimento. Então, nós conseguimos, enfim, estar nessa posição de muito destaque, o que para nós é uma tarefa diária. É muito importante destacar que ela não vem sozinha, é fruto de uma decisão a cada dia, a cada momento. A gente brinca que gasto público é igual a unha, se tem que cortar toda semana. Então, a gente realmente tem esse espírito da responsabilidade na utilização dos recursos do soteropolitano. Vamos falar sobre incentivos fiscais, que desempenham um papel muito importante, né, para o estímulo ao desenvolvimento e também dos investimentos. Como é que vocês têm trabalhado para promover os incentivos fiscais em Salvador? A missão desse governo, a grande visão desse governo é que o maior programa social que existe é a geração de emprego e renda. E nós entendemos como a construção civil é relevante para a gente aumentar os níveis de emprego qualificado e remunerado da nossa cidade. Então, nós sempre observamos de que forma nós podemos fomentar esse setor, seja por medidas regulatórias, como, por exemplo, facilitação na emissão de alvará, redução de atividades de alto risco, redução de número de horas para abertura de empresa, aquele regime diferenciado que a gente tem da construção civil para apurar um insumo de serviços, que a gente tem uma grande quantidade aqui que usa o regime presumido. A gente tem, com relação a incentivos fiscais, a redução de 30% no IPTU de terreno em construção. Além de programas específicos que eu destaco, os polos logísticos, que têm uma redução de IPTU em Barros Reis, em Valéria, e além do IPTU, ISS para alguns serviços, alguns tipos de serviços, logística, transportes, etc. E nós temos agora 2 programas muito inovadores. Um deles é o de incorporação imobiliária. É um incentivo à incorporação imobiliária.
nós percebíamos que havia alguns imóveis, não necessariamente terrenos, que estavam disponíveis na cidade, mas com um passivo tributário muito forte que inviabilizava o investimento, inviabilizava que o negócio ficasse ali de pé para ser conduzido. Então, nós fizemos uma proposta que foi aceita pela Câmara de Vereadores de que na mudança de titularidade desses imóveis fossem suspensas as dívidas. Ali o incorporador tem acesso à certidão, consegue se alavancar no mercado financeiro, consegue colocar o empreendimento dele de pé. E depois que ele tiver o alvará de construção, sim, ele vai participar de como se fosse um PPI específico para aquele empreendimento, onde ele vai ter a remissão dos juros e multa e vai ter um prazo de parcelamento desses débitos. Então, é uma forma da gente colocar mais, disponibilizar para a cidade mais empreendimentos e deixar esses passivos para trás e olhar para o futuro e, dessa forma, entendemos, aumentar significativamente a arrecadação também do município. Maravilha. Você tem algum dado assim, de como esses incentivos têm impactado na economia? Esse especificamente da incorporação imobiliária, nós tivemos até 31 de maio a possibilidade de adesão. Nós tivemos cerca de 150 pedidos de adesão a esse programa, já temos deferidos cerca de 50 e estamos em processo de análise dos demais, mas imaginamos aí que pelo menos mais 70, 60 também terão seus pedidos deferidos. De forma que serão mais de 100 empreendimentos na cidade que não iam sair do papel. E graças a essa medida, nós teremos oportunidade de apresentar para Salvador esses resultados. Eu imagino que seja um desafio equalizar essa balança, né? De promover esses incentivos e fazer a arrecadação que paga a conta. Como é que vocês equalizam isso? No exemplo desse, era um imóvel que estava inadimplente, às vezes ocupando áreas nobres da cidade, inclusive não contribuindo muito para o ambiente urbano, poderia estar invadido ou abandonado. Então, a gente suspende a dívida, ele consegue colocar o empreendimento de pé e depois de 3 anos, 4 anos, nós vamos ter a receita ali, seja de um empreendimento não residencial, um empreendimento comercial, ou de vários imóveis que vão pagar IPTU normalmente, que vão trazer mais serviços para o entorno daquela região. Então, é um processo de ganha-ganha. Ganha a cidade e ganha a prefeitura, que cria novas oportunidades de arrecadação. No final do ano passado, o prefeito Bruno Reis comunicou uma série de medidas arrojadas em relação à isenção do ITIV, né, com o objetivo de promover a revitalização do centro histórico. Como é que está isso? Você pode dar para a gente Esse programa, realmente, o programa Renova Centro, ele é um programa modelar para o Brasil. Nós estamos apresentando essa proposta para vários lugares e ele abarca os principais impostos municipais. O ITV, o IPTU e o ISS. E ele traz ali, tanto para quem compra, para quem incorpora, benefícios importantes. Com relação ao imóvel, quando há aprovação da incorporação, você tem tem isento, limpa todas as dívidas de IPTU e TRSD daquele imóvel. E aí, na comercialização, se o objetivo daquele imóvel for criar unidades residenciais, quem compra tem 50% do valor da compra revertido para créditos tributários junto ao município. E, além disso, o que ele investir no retrofit daquele imóvel, e aí, nesse caso, independentemente se for para residencial ou não residencial, ele também terá 50% de crédito para ser aplicado em tributos em toda a cidade. Então, vou dar um exemplo aqui objetivo. Um prédio antigo no centro histórico, dentro da nossa poligonal, Sim. Que pega a Cidade Baixa, um pedaço do centro histórico, um pedacinho da Avenida 7. Então, ali, o incorporador quer construir um residencial. Então, na hora que ele vai pagar 10 milhões no imóvel, 5 milhões ele já ganha de crédito tributário para depois compensar impostos em todo o município.
Além disso, o que ele gastar na obra, se ele gastar 10 milhões, ele ganha mais 5 milhões para usar como crédito tributário. É um programa muito arrojado, principalmente no IPTU. As lojas que forem se instalarem baixo, no caso dos residenciais, ou que forem, os empreendimentos que forem implantados, no caso dos comerciais, em algumas áreas como design, fotografia, tecnologia, financeiro, esses setores têm uma redução no ISS quando estiverem instalados dentro dessa poligonal do Renova Centro. E o ITIV tem a primeira seção de direitos também isenta. É importante observar que isso ajuda o incorporador a trazer investidores para os seus empreendimentos, pois depois eles vão poder negociar os seus imóveis sem ter essa primeira seção ter que arcar com o ITIV. Então, nós fizemos esse projeto. Quem compra um imóvel residencial ali tem 10 anos de desconto de IPTU, porque não adianta também a gente trabalhar só oferta. A gente entende que parte dessa revitalização de centros, ela passa também por incentivarmos a demanda, por trazermos confiança para o consumidor de que ali será um ambiente interessante e importante. Então, além de todos os investimentos de infraestrutura urbana que foram feitos na Cidade Baixa, no centro, nessa área do Renova Centro, como equipamentos culturais, como a Cidade da Música, como a Casa das Histórias de Salvador, como agora a Galeria embaixo do mercado, como vai ser a escola de música que vai ser construída, está sendo construída, será entregue ano que vem, logo atrás da Cidade da Música, para tornar efervescente toda aquela região. Nós também temos hoje um serviço de ônibus que atende muito bem, temos a Praça da Mãozinha, temos uma série de revitalizações que foram feitas. Então, agora, o nosso objetivo realmente é popular o centro de Salvador. Então, essa é um pedaço das medidas, né? Além de todas do investimento, essa de incentivo fiscal, ela conversa com todo esse leque de ações para a revitalização do centro. E é incrível que eu fui recentemente ao centro, almocei no Mercado Modelo, como essa efervescência e já há uma mudança assim, de clima naquela região, né? As pessoas circulando de uma forma mais segura, né? Eu fiquei muito impressionada, assim, como você já percebe isso? Tem a revitalização do elevador Lacerda, então assim, nós temos os polos. Muitos equipamentos Muitos, culturais, temos como você até os falou. de tecnologia também, né? Tanto o DOCA quanto o Hub. Então, a prefeitura tem feito a sua parte, estamos, né, convidando os consumidores por meio do desconto de 10 anos no IPTU e oferecendo aos incorporadores a oportunidade também de ter uma vantagem comparativa para se instalar nesse bairro. E para as pessoas que já estavam, antes desse pacote de incentivos, que já estavam lá no centro, tem algum tipo de... Quando for fazer alguma sessão de direito em relação ao ITV, aí sim ele vai poder, na primeira sessão de direito, também ter, o consumidor, o investidor vai ter essa isenção. Vamos falar também sobre refis? Queria saber quais são as vantagens para o contribuinte que adere ao refis. Nós tivemos um programa, os programas de refis eles são temporários, eles vêm de tempos em tempos. É claro que o nosso objetivo é que o contribuinte se mantenha adimplente. Isso é importante para o contribuinte, para a cidade, de nossa parte, porque temos uma previsibilidade em relação à nossa receita. E da parte do contribuinte, ele tem a sua regularidade de certidões, a possibilidade de comercializar o seu imóvel ou mesmo de realizar os seus negócios de uma forma desobstruída, tranquila, sem nenhum contratempo. Então, o nosso objetivo é garantir serviços da Secretaria de Fazenda, tempestivos, para que o contribuinte consiga manter a sua regularidade em arcar com os seus compromissos tributários. Entretanto, entendemos que existem momentos, seja das empresas, de setores, ou mesmo momentos da sociedade, como foi a pandemia do Covid-19, em que manter esses compromissos realmente se torna uma tarefa muito difícil. Então, nós abrimos a oportunidade, um PPI que durou somente um mês, em dezembro de 2023. Bem agressivo, a gente realmente dava isenção de juros e multa, e tivemos uma adesão histórica. Foram mais de 40 mil contratos, quase 600 milhões de reais contratados, 411 milhões de perdão de dívidas. Então, o município de Salvador entendeu
a dificuldade da sociedade civil, seja ela empresas ou famílias, e abriu mão de 400 milhões de arrecadação em função de uma economia mais pujante, para que as pessoas, tanto as famílias como as empresas, não tivessem pendências. Para quê, Camila? Para poder realizar mais, para a família poder poupar, ou para poder fazer um investimento e depois comprar um imóvel, ou para as próprias empresas terem condição e liberdade de atuar de uma forma mais suave. Então, esse é o objetivo que foi, na nossa avaliação, muito bem sucedido. Aqueles contratos que foram parcelados têm sido honrados, porque você sabe, se há um parcelamento e ele é rompido, a pessoa perde todos os benefícios que ela conseguiu no momento do PPI. Então, de fato, as pessoas têm arcado com os seus contratos. Então, nós entendemos que assim que a cidade cresce, quando há uma cooperação entre o setor privado, seja ele famílias ou empresas, e o governo. Você trouxe aqui alguns números, a gente acabou de fechar o primeiro semestre de 2024. Qual é o balanço que você faz desse primeiro semestre e quais são as expectativas de vocês para o segundo? Nossas receitas têm se comportado conforme a nossa previsão orçamentária. Nós fizemos um orçamento arrojado esse ano, conforme a gente apura. Nós tivemos um crescimento das nossas receitas próprias nos últimos 4 anos de 40%, sem aumento de impostos. E isso a gente atribui a uma modernização da gestão tributária, uma melhoria na arrecadação, ao reconhecimento do contribuinte de que as coisas estão acontecendo na cidade. Ele vê os seus recursos sendo reinvestidos por meio de obras, por meio de equipamentos públicos, como restaurantes populares, novos hospitais, mais de 50 escolas entregues reformadas ou novas escolas. Então, o contribuinte também participa com a sua parte. Então, nós tivemos um aumento significativo e também em função do crescimento econômico resultante dessas medidas de incentivo. Então, agora, nós percebemos esse ano que essa tem correspondido, e eu sempre relato que a nossa situação fiscal em Salvador ela é de equilíbrio, pois nós temos sempre muitas demandas, há sempre muito o que se fazer em vários setores. Então, há que se equilibrar a possibilidade de tributação, de receita, com aquilo que a sociedade demanda por serviços. Por isso, sempre há atenção na eficiência, na qualidade do gasto público, para que a gente consiga fechar essa equação de uma forma que resulte em serviços cada vez melhores e na necessidade de tributarmos de forma cada vez mais justa e correspondente às possibilidades da nossa população. Maravilha. Giovana, nosso tempo está acabando. Eu quero, antes de tudo, agradecer a sua presença. E, para finalizar, eu gostaria que você falasse quais são as fontes que os contribuintes podem buscar, né, de informações para quem queira saber mais sobre refis, sobre incentivos fiscais. Quais são os acessos de informação? Sim, eu recomendo sempre o site da Cefaz. O site da Secretaria Municipal de Fazenda está atualizado. Lá, caso sejam necessários serviços individuais, como emissão de segunda via, guias, etc., até pagamentos, você tem lá o Pague Fácil, você entra no site da Cefaz e entra no FAS, que é o nosso serviço de atendimento, FAS. Então, você entra ali e vai conseguir, inclusive, atendimentos personalizados e etc. Ou, se você achar melhor ou tiver alguma dúvida, pode se direcionar à Rua das Vassouras, número 1, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Enfim, estamos à disposição sempre. Nosso objetivo é tornar essa interlocução cada vez menos custosa para o contribuinte, porque já ninguém gosta de pagar imposto, né? Vamos falar a verdade. De pagar imposto já é uma coisa chata. Se ainda der trabalho, é 2 vezes o problema. Então, a gente pretende tornar essa experiência também cada vez mais moderna, tecnológica e na medida do possível, que a pessoa não tem essa familiaridade, ela pode ter também um atendimento presencial. Muito obrigada, Giovana. Imagina, Camila, um prazer para a gente estar aqui. Agradeço sempre a parceria e parabenizo a ADEME e todos os seus membros pelo extraordinário trabalho que vem fazendo para o desenvolvimento de Salvador. Esse foi o ADEMecast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. A ADEMecast é uma iniciativa da ADEME Bahia com a Band Bahia. E se você quiser saber mais sobre o mercado imobiliário, você também pode acessar as redes sociais da ADEME ou acessar o site ademe-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.